Meus irmãos, estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum da nossa liturgia. Vocês que participam da Santa Missa todos os domingos, vocês que têm vida cristã, estão percebendo que há um caminhar lógico na nossa liturgia. Nós celebramos o batismo de Jesus, que é a inauguração da sua vida pública. Quando Jesus é ungido pelo Espírito Santo. No domingo passado, nós vimos João Batista apontando para Jesus, dizendo: eis o Cordeiro de Deus, ele que tira o pecado do mundo, ele o Messias, ele do qual eu falei para vocês, que viria depois de mim, o Messias. E hoje, João Batista sai de cena, já terminou o tempo de João Batista, ele cumpriu a sua missão de preparar os caminhos do Senhor, está preso e vai morrer lá na prisão de Herodes, e Jesus entra em cena. E Jesus, meus irmãos, começa a pregar. É o início da pregação de Jesus no Evangelho de Marcos. E Jesus começa a pregar dizendo algo tão importante, tão importante. Ele diz assim: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Vamos entender o que Jesus quis dizer? O tempo já se completou. Os judeus esperavam o Messias que ia estabelecer o reino de Deus neste mundo. O reino de paz, o reino de justiça, o reino de amor, o reino da verdade. O reino de Deus, que não tem nada a ver com o mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo exatamente o contrário do reino de Deus. O que nós vemos? Mentira, afastamento de Deus, muita gente negando Deus. Nós vemos hoje tanta corrupção. Vemos muita gente, inclusive católicos, aplaudindo e fazendo parte de fã-clubes de corruptos, de bandidos. Nós vemos neste mundo o contrário do reino de Deus. Mas o reino de Deus já está aqui. Porque o reino de Deus é o próprio Cristo. Por isso Jesus começa dizendo: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Quer dizer, que tempo é este? Passou o tempo da espera, porque Jesus chegou. E este tempo que chegou é aquilo que nós chamamos, na nossa espiritualidade, de Kairos. Eu vou dizer uma palavrinha, vocês vão entender. Existem duas maneiras de determinar o tempo. Cromo, né, que é o tempo cronológico, né, o cronômetro, o tempo, esse tempo aí.
e o Kairos, que é o tempo da graça de Deus. É o tempo de Deus conosco. O tempo já se completou, quer dizer, estamos no Kairos, o tempo em que Deus veio até nós. Jesus inaugura este novo tempo, o tempo da graça de Deus. O tempo em que nós podemos estar e devemos estar buscando Deus, a santidade, porque Deus se fez um de nós. Deus veio a este mundo, viveu a nossa vida. Por isso que Jesus disse, o tempo já se completou. É um novo tempo. Hoje se fala muito, sobretudo os que negam Jesus Cristo, né? Que o tempo de Jesus já passou, que agora é uma nova era, a era de uma nova religião, de um globalismo e outras coisas. Isso daí é do diabo. Isso não é de Deus. Porque o tempo de Deus é o tempo da graça, inaugurado com Cristo. E este tempo que vai até a eternidade. Nós vivemos neste tempo. Os que vieram antes de Jesus esperavam este tempo. Viviam na esperança. E nós já vivemos este novo tempo. O Kairos, o tempo em que nós podemos abraçar Deus, que nós podemos viver na graça de Deus, na santidade, que nós devemos buscar Deus de verdade. E Jesus disse, o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Como eu disse, o reino de Deus é o próprio Jesus. É Ele que veio inaugurar aqui neste mundo o reino de Deus. Este reino onde Deus possa reinar. Onde Deus verdadeiramente reine. Já que lá fora, no mundo, Deus está proibido de reinar. É só a gente olhar ao nosso redor. Os meios de comunicação, a grande imprensa. Será que Deus reina? Muito pelo contrário. Cristo reina na grande imprensa, na Globo Lixo e em outros canais? Não. O que reina é verdadeiramente o anticristo, que traz a destruição da família, não é? O que eles pregam? O que a Rede Globo prega, por exemplo? E outros, a destruição da família. Não é? Vocês lembram do último carnaval puxando, não é? Como se estivesse puxando Jesus Cristo lá e sendo açoitado pelo demônio. Vocês viram isso? E as televisões mostrando e sobre aplausos. Este é o reino, o contrário do Kairos, o contrário do reino de Deus. Nós, neste mundo, embora o mundo seja contra Jesus Cristo, nós cristãos somos chamados a dizer não para este mundo e sim para Jesus Cristo. E sim para o reino de Deus, porque este reino foi inaugurado por Cristo, está presente neste mundo e tem a sua plenitude no céu, na eternidade. Mas, meus irmãos, para entrar no reino de Deus, nós precisamos de algo muito importante na nossa vida. Por isso Jesus disse, o reino de Deus está próximo. Portanto, convertei-vos e crede no Evangelho. Aliás, na quarta-feira de cinzas,
Quando nós recebemos nas nossas cabeças as cinzas, nós ouvimos este apelo de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Nós só podemos entrar no reino de Deus pela conversão. Mas o que é conversão? Tem gente que acha que converter é mudar de religião, mudar de igreja. Você já ouviu alguém dizer, né? Eu era católico, agora eu me converti, eu mudei de igreja. Converter não é mudar de igreja, é criar vergonha na cara e mudar de vida. É isto que é conversão. Se eu tenho uma vida atrapalhada, eu vou acertar a minha vida. Conversão é se eu não sou um pai de família, uma mãe de família, verdadeiramente responsável, cumpridor dos meus deveres, eu vou começar a sê-lo. Eu vou buscar a verdade, viver o sacramento do matrimônio, viver a graça de Deus, a graça que Deus me deu como no batismo, para que eu viva como verdadeiro cristão. Converter significa, se eu não sou honesto nos meus negócios, eu vou começar a sê-lo. Não vou ser pessoas atrapalhadas que passam a perna dos outros. Converter é se eu vivo no reino da mentira, eu vou deixar isto. Se eu vivo no mundo com ganância, querendo, não é, cada dia aumentar os meus bens, naquela ganância desenfreada, eu vou entender que tudo isso passa. Tudo isso passa. Para que eu vou gastar todas as minhas energias nessas coisas passageiras? Eu vou converter, é colocar Deus na minha vida. Converter é mudar a rota da minha vida. É mudar. Não é? Se eu estou caminhando por um caminho que não é o caminho de Deus, eu vou começar a trilhar o caminho da honestidade, o caminho da fé, o caminho que leva para o céu. É deixar aquilo que não é Deus, como diz São João da Cruz, deixar tudo aquilo que não é Deus de lado e buscar o reino de Deus, a verdade, a justiça, o amor. Mas Jesus não diz apenas convertei-vos, mas ele diz convertei-vos e crede no Evangelho. Porque não basta converter, é preciso crer no Evangelho. E o que é o Evangelho? O Evangelho é Jesus Cristo. É Ele a boa notícia. Converter, crer no Evangelho, é fazer o que Jesus fez. Aquela música tão bonita do Padre Zezinho, né? Que a gente pode colocar o que significa conversão. Amar como Jesus amou. A maneira de Jesus. Nós olharmos para Jesus e ver como que Jesus amou. Não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus. Jesus nos amou ao extremo. E nós devemos amar de verdade. Isso significa crer no Evangelho. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu. Olha a vida de Jesus. É possível viver como Jesus viveu? Claro. Claro. Viver neste mundo, mas desapegados deste mundo. Viver neste mundo
construindo aqui o reino de Deus. Foi o que Jesus fez. Ensinando o amor, a partilha, a honestidade. É assim, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu. Na resposta da oração eucarística 5, diz assim: caminhamos, complete. Caminhamos na estrada de Jesus, é isto. Qual a estrada que Jesus trilhou? Foi a estrada da ganância, do acúmulo, do passar a perna no outro, da mentira? Pelo contrário, a estrada que Jesus caminhou é a estrada do bem. É a estrada que, não é, o caminho de Jesus é aquele caminho que vai ao encontro daquela pessoa que verdadeiramente precisa. Jesus foi ao encontro dos pecadores, abraçou os pecadores, tocou no coração deles. Nós fazemos isto. Jesus que acolhe os doentes e tem compaixão deles. Nós fazemos isto. Nós visitamos os doentes. Nesse tempo de pandemia, tem gente que não está visitando nem os doentes da sua família. O diabo colocou no coração: não pode ir não, porque pode contaminar. Por que não pode ir? Tem tanta maneira de se proteger, tanta maneira. Por quê? Eu não deixei de visitar nenhum doente neste tempo de pandemia. Todos que me pediram a visita, a unção dos enfermos, eu não deixei de fazer nada disso, em nenhum momento. E eu acho que eu não levei coronavírus para ninguém, nem peguei, graças a Deus. Porque nós arrumamos essa desculpa esfarrapada para não amar como Jesus amou. Para não ir ao encontro daqueles que necessitam. Arrumamos essa desculpa esfarrapada. Depois eu vou, é para proteger. Isto é preguiça. Isto é falta de amor. Porque na hora de buscar o dinheiro no banco, não está preocupado em se proteger e proteger os outros, não. E pega o dinheiro com a mão, sem fazer nenhuma higienização, coloca no bolso, e aí, vocês já notaram isso? Amar como Jesus amou. Amar como Jesus amou. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo. Isto significa, né, crer no Evangelho. Crer no Evangelho é ter a coragem de ser cristão, é ter a coragem de testemunhar a sua fé, e não ficar aí escondido, não posso e tal. É só usar os cuidados e pronto, acabou. O dia que o nosso medo for maior do que a nossa fé, estamos perdidos. A vaca já foi para o brejo. O dia que o nosso medo for maior do que a nossa fé, nós temos que ter cuidado e nos perguntar: realmente eu tenho fé? Eu sou uma pessoa que tem fé? Se um vírusinho é mais forte do que a minha fé, então está danado. Está danado. Mas fica ouvindo a Globo Lixo e a grande imprensa, e aí eles são inimigos de Deus, e nós, seguindo a ele, estamos fazendo exatamente o que o diabo gosta. Exatamente o que o diabo gosta, que ele quer nos afastar de Deus e da salvação. Meus irmãos, mas nós encontramos neste evangelho de hoje, Jesus chamando os seus primeiríssimos
primeiríssimos discípulos. Aqueles que deveriam continuar no mundo a implantar o reino de Deus. E é interessante que quando alguém vai fazer um projeto, vai construir uma casa, não é? Um prédio, não sei o quê, chama os melhores, aquelas pessoas mais capacitadas, e vai seguir a orientação dessas pessoas. Todo mundo vai fazer um projeto político, por exemplo. Não, eu vou chamar fulano, cicrano, que é muito bom nisto, e vai ser meu orientador e tal. Jesus, quando faz o projeto do reino de Deus, se fosse para seguir a lógica do mundo, quem que ele deveria chamar? Quem? Os doutores da lei. Aqueles que eram especialistas na Bíblia, que sabia tudo da Bíblia, tudo da palavra de Deus. Os doutores da lei lá do templo de Jerusalém. Os sacerdotes, aqueles que entendiam tudo do culto. Não é? Os fariseus, que eram aqueles que viviam a religião de uma maneira radical. Jesus estava implantando o maior projeto do reino de Deus. E ele não vai atrás deste povo nada. Deixa esse povo para lá. Deixou isso tudo para lá. Os doutores da lei, os sacerdotes, etc. E vai chamar quem? Pessoas ignorantes. Pessoas de mãos calejadas. Que não entendia muito nada de religião. Sabia trabalhar, pescar. Vender o seu peixe. Sustentar a sua família. Era isso que Pedro, André, 2 irmãos, Tiago e João, sabiam fazer. No entanto, Jesus, passando pelo mar da Galileia, diz o Evangelho, chamou André e Simão, que se tornou Pedro, Tiago e João, e diz para eles: vem atrás de mim, vem comigo, e eu farei de vocês pescadores de homens, de almas. Olha que interessante, meus irmãos. Esta é a missão do reino de Deus, da igreja, tirar as pessoas do mundo em que elas estão, do mundo sem Deus. Porque hoje nós falamos muito, não é? Tem que respeitar a cultura, a igreja tem que se adaptar, não é? Ao modo das pessoas. Não! Nós temos que nos adaptar a Cristo, ao modo de Cristo. Nós não temos que deixar as pessoas no pecado. Um tempo atrás, eu estava ouvindo uma freira que veio lá da França para o Brasil e foi morar no Amazonas, esta freira. E ela dizia, não é? Eu respeitei os índios. Andava lá igual os índios, deve ser sem roupa também, sei não é? E não converteu. Eu não converti ninguém, eu vivi a vida dos índios. Então o que eu venho fazer aqui? Perca de tempo. Se é para viver naquela situação, ficasse para lá. Mas se eu sou cristão, eu venho para evangelizar, para levar Jesus, respeitando aquilo que pode ser respeitado, mas eu devo colocar a semente do reino naqueles coraçõezinhos.
É isto. Quando Jesus disse: vem, segue-me, eu farei de vocês pescadores de homens. O que o pescador faz? Ele tira o peixe da água. Ele não deixa o peixe na água. O que o pescador de alma faz? Tira a pessoa do pecado para colocá-lo na graça de Deus. É isto. Se é para deixar ele como está, então não precisa de ser pescado, não precisa ser evangelizado. Aliás, o que Jesus fez com aqueles 4 primeiros discípulos? Jesus os pescou, não é? Os tirou daquela situação, os pescou e levou para onde? Para junto de si. Para junto de si. E eles, durante 3 anos, convivendo com Jesus, vendo o que Jesus fazia, amando como Jesus amava, servindo como Jesus servia, aprenderam o modo de Jesus. É isso que foi feito. Jesus não passou para eles a alta filosofia dos gregos, não é? Os capacitando intelectualmente, mas Jesus passou para eles o seu modo de viver. O seu modo de viver. Jesus conversava com eles, reunia para rezar. Quantas vezes Jesus rezando com seus discípulos. E aqueles homens rudes foram transformados em quê? Em apóstolos. As colunas da igreja. Depois Jesus chamou outros, chamou Simão, Zelote, chamou Bartolomeu, chamou Mateus, que era cobrador de impostos, e outros. E Jesus moldou estes apóstolos com o seu modo de vida. É isto que é o reino de Deus. E aqueles homens moldados por Jesus, Jesus primeiro disse: vinde, e agora depois da ressurreição de Jesus, no dia que Jesus sobe ao céu, o que ele diz? Ide. A minha missão terminou neste mundo, agora é de vocês. Ide e proclamai o evangelho a toda criatura. Olha que beleza. Como disse São Paulo da segunda leitura, Jesus disse: o tempo chegou. São Paulo vai dizer: o tempo é breve. O tempo é breve. Nós não podemos perder tempo. A hora vai adiantada. Evangelizar, anunciar Jesus Cristo. O tempo é breve. Nós não podemos brincar, porque nós já estamos neste tempo breve. Nós não sabemos que hora vamos deixar este mundo. Então é hora, por isso que São Paulo vai dizer: aqueles que são casados, vivam como se não fosse casado. Quer dizer, não é que tem que deixar as obrigações do matrimônio, nada disso, mas que vivam na expectativa do reino de Deus. Que prepare a sua família para o reino de Deus, porque o tempo é breve. Urge. Isto é evangelizar, é não perder tempo, é anunciar Jesus Cristo. Meus irmãos, essa é a missão de todos nós batizados. Anunciar o reino de Deus. Não deixar as pessoas no pecado. Pescar as almas para Deus. E vocês que me ouvem, vocês que estão aqui, vocês que me ouvem agora e me veem pelos meios de comunicação, eu deixo uma pergunta para vocês. Quantas almas você já pescou para Deus?
Quantas almas? Quantas pessoas, através da sua palavra, do seu testemunho, passaram a amar Deus, deixaram a vida de pecado? Quantas pessoas? Aquele que salva uma alma, salva a sua também. Se salva. Mas aquele que não ajuda, também vai se perder. Ninguém se salva sozinho. Eu somente vou me salvar se eu levar comigo outras pessoas. Assim como ninguém se condena sozinho. Não é? Somente serei salvo se eu conseguir pescar outras pessoas para Jesus. Porque a nossa salvação, o reino de Deus, não é uma coisa individualista, eu e Deus, não. Mas somos nós. Aqueles que Deus colocou sob os meus cuidados. No meu caso, esta grande família que Deus colocou sob a minha responsabilidade. E eu estou pescando alguém para Deus? Vocês pais, vocês estão pescando seus filhos, seus netos para Deus? Ou estão aí vivendo de qualquer maneira? Vivendo na cultura do mundo pagã. Se eu não estou colocando as sementes do reino de Deus, eu estou perdendo meu tempo. Que Deus nos ajude. Que Nossa Senhora, que foi aquela discípula verdadeira e fiel de Nosso Senhor, e que com seu exemplo anunciou, não com palavra, mas com exemplo, anunciou e continua anunciando Jesus para nós. Que Nossa Senhora interceda junto com São José, estamos no ano santo de São José, interceda junto de Deus, para que sejamos seguidores de Cristo. Verdadeiros convertidos. Convertei-vos e crede no Evangelho. Amém? Amém.